Salve a todos! Salve! Muito obrigado por estar aqui no canal Se Conhecer. Hoje estamos com a presença do meu amigo e estudante de Cultura Racional, Mário Guido Passos. E eu pedi a ele para ele dar essa pequena entrevista aqui para nós sobre algumas perguntas e respostas do que é cultura racional. Bom, muito obrigado, Mário Guido, por sua presença aqui no nosso canal. Bom, primeira pergunta aqui para os nossos amigos aqui do nosso canal Se Conhecer. O que representa a cultura racional para a humanidade? Bem, a cultura racional representa para a humanidade a lembrança do que realmente somos, de onde viemos e para onde vamos, que é as 3 perguntas que a humanidade já faz há milhares de anos. Dentro do bojo do conhecimento da cultura racional, tem um longo histórico de uma cosmologia universal revelado pela primeira vez à humanidade, que traz o maior mistério que hoje a ciência gasta milhões de dólares, milhares de dólares, para descobrir, que é a nossa origem. E que as religiões já vêm tentando desvendar esse mistério pela fé, pelas boas obras. Vem tentando com todo o esforço e com todo o amor, tanto a ciência como a religião, desvendar o mistério dessa aparição, dessa figura imaginária que apareceu no mundo. Essa figura imaginária que surgiu no mundo e dentro dela se esconde um grande mistério, que é a grande pergunta: quem eu sou verdadeiramente? De onde eu vim? Para onde vou? Como surgiu esse mundo de imagem e de seres imaginários? Mas imaginários por quê? Porque tem princípio e fim. Toda a natureza, todo o cosmos, toda a constituição conhecida pelo homem, não existe nada que não tenha um princípio e um fim. E então a cultura racional, ela vem nos revelar o que antecede a existência. Ou seja, essa imagem que vos fala nesse momento, ela é manifestação de algo que está na inexistência. Porque se eu desmembrar o meu corpo, eu vou encontrar órgãos, células, moléculas e o átomo. E o que tem no átomo? Hoje, cientificamente provado em laboratório, espaço vazio. Então, o que é o Mário? O que é esse aparelho que vos fala? É uma manifestação daquilo que antecede a existência. Então, se essa forma ela desaparece, quem resta? Isso que não aparece? Então, deduzimos que isso que não aparece é que é o real, é que é o verdadeiro ser, que tem força suficiente para projetar no mundo da imagem uma aparição, um ser com a capacidade de interagir com tudo que existe e também com a capacidade de interagir com aquilo que mentalmente não existe, mas tem uma existência. Deus não tem nada de mental. Deus é um ser onipresente, onisciente, onipotente, eterno. E como foi que eu, sendo filho de Deus, consegui me manter ou me projetar em um mundo que nem é puro, nem limpo,
nem perfeito, nem sou onipotente, nem onipresente, como um ser visual, mas tenho essas faculdades dentro de mim, porque em antecedência à minha existência, em minha imagem e semelhança energética, também sou um filho de Deus. Então, a cultura racional, ela vem nos revelar como o homem partiu da sua eternidade para a mortalidade. A cultura racional, ela vem desvelar o maior mistério que a humanidade até hoje procura nas suas páginas brilhantes dos livros Universo e Desencanto. Porque a cultura racional, ela é um conhecimento universal que construiu toda essa realidade. Tem o mapa, a planta e a bússola da vida, do corpo e do universo. Então, esses livros estão nos lembrando, está cumprindo a sua missão de nos lembrar quem nós somos verdadeiramente. Nós somos a aparição, o vulto que apareceu no mundo sem saber porquê, ou esse ser interno que vive na eternidade. Então, esse é o legado que a cultura racional traz para a humanidade. Muito obrigado. Bem explicado. Agora, mais uma outra pergunta que posso te dizer que ela é bastante complexa em suas respostas. Que pode-se dizer que tem variações de acordo com o que cada pessoa tem em seu sentido pela vida. Mas, pela cultura racional, o que é a humanidade? Muito bem. Muito bem, uma boa pergunta. A humanidade, ela é uma experiência de seres eternos. Porque nós sabemos, em todos os contextos religiosos que já existem no mundo, todos os documentos, todos os relatos, que a consciência universal que gerou tudo, ela é um princípio energético não visível. Ninguém nunca viu Deus, propriamente dito, mas nós não podemos negar a sua existência, porque essa vida e essa consciência que vos fala, ela não tem uma animação própria. Eu não posso parar a minha vida agora. Eu não posso parar a minha consciência agora. Mesmo que alguém chegue aqui e tire minha vida, o meu corpo tem uma inteligência de que nessa decomposição ele vai gerar outras vidas. A humanidade e a ciência, ela não tem poder para explicar como isso acontece e quem controla isso. Então, para nós, mesmo não vendo Deus, ele está na nossa cara. É igual bigode, né? Na cara ninguém vê. Ninguém vê, é isso. Né? Então, o que é a humanidade? Partindo de um princípio que só existe Deus e seu imenso estado de ser, que é o silêncio absoluto, em alguma época infinita do tempo, da eternidade, ele criou, porque existe uma criação original, existe uma criação gerada por Deus que ela é pura, limpa, perfeita e eterna. E essa perfeição, esse estado divino de ser, só pode, de alguma forma, ser a base ou topo de toda a criação. Então, se existe esse mundo, é porque partiu dessa base. Porque esse universo não se fez por si só. E se ele tivesse feito, ele teria que vir do vazio. Né? Que esse vazio, ele pode não estar vazio. Ele é vazio porque a nossa mente não consegue conceber. Mas esse vazio que hoje é provado dentro da ciência pela
a própria condição atômica de o átomo não ter nada lá dentro, isso já é um fato provado, isso diz que esse vazio, ele tem algo lá dentro. Ele tem um poder imenso lá dentro que foi capaz de manifestar em forma de imagem toda a criação. Então, partindo do princípio, o que é a humanidade? É uma consciência eterna vivendo uma experiência da existência. Mas para que uma consciência eterna viva uma experiência de existência, ela tem que esquecer. Então, o que é a humanidade? Nós somos seres esquecidos da nossa própria existência original. Essa parte que antecede a imagem, ou seja, o vulto, ou seja, esse ser visual que é um aglomerado de massa elétrica e magnética, irracional, que essa parte racional é que a cultura racional vem nos dizer onde ela está. Que é essa parte racional que contém a memória dessa eternidade, que precisamos nos lembrar para sairmos desse mundo da dualidade, da comparatividade, porque a humanidade não sabe nada. Ela, devido às suas experiências de milhares de anos, ela comparou o que foi positivo e o que foi negativo, e dentro dessa comparação, ela chamou o que foi positivo de bem, o que foi negativo de mal, e nessa apuração de experiência foi gerada essa civilização. Mas essa civilização, ela está dentro de um contexto aí, seguindo o processo natural da vida, que é nascimento, crescimento, desenvolvimento, apogeu, declínio e morte. Toda a natureza segue os ritmos da existência. E se algo vem à existência, um dia, de qualquer forma, ela terá que retornar ao ser original, que para nós seria a inexistência, mas como eu falo, essa inexistência não é que não exista, é porque hoje, na condição de 10% de coeficiente cerebral da humanidade, ela ainda não consegue conceber, né, o mundo abstrato, né, o mundo eterno, o mundo invisível. Eu acredito que a humanidade agora está sendo chamada dentro de um processo natural para reconhecer a sua verdadeira função perante o universo, a natureza e a sua filiação original, que é se lembrar que é o Filho de Deus e mora verdadeiramente na eternidade. Muito bom. O bom da cultura racional, porque tudo é revelado com lógica, base, causa e efeito, provas e comprovações. Mais uma pergunta para a gente encerrar a palestra. Pergunta o seguinte: o que está revelado nos livros Universo e Desencanto? Rapaz, eu te digo que quando eu entrei em contato com isso, mais ou menos com meus 20 e poucos anos, eu fiquei muito surpreso, né? Porque a cultura racional, ela desvenda todo esse problema psíquico humano, do que é pensar e imaginar. Porque toda a evolução humana, ela é baseada em quê? Pensamento e imaginação. E a cultura racional nos veio mostrar uma outra faculdade que a gente tem, mas não sabia usar, ou ainda não aprendeu a usar, né? Então, o pensamento e a imaginação, durante milhares de anos, trouxe a humanidade até a condição de civilizado. Hoje nós temos aí uma infinidade de provas que a humanidade entrou num processo de civilização, uma evolução da informática, uma evolução em todas as áreas da vida, uma compreensão. Mas percebemos hoje que parece que toda essa estrutura
criada pela humanidade não é o suficiente para trazer o equilíbrio. Então fica no ar que de 100% de potencial que a humanidade tem, nós estamos usando 10%. E os 90%, onde é que está? Onde está esse potencial oculto no homem, ou seja, que está imerso nas profundezas desse ser? Então a cultura racional veio trazer essa resposta. Trazer que, embora eu use apenas 10% da minha capacidade humana, existe 90% que ficou guardado durante milhares de anos para poder ser revelado nesta época. E aí onde entra a terceira potência do corpo, que a cultura racional chama de raciocínio. Então, no início da palestra, eu falei que nós somos seres de origem eterna, porque no princípio só existia a divindade. E por algum motivo, que vão conhecer no livro, essa humanidade, ou essa divindade, que é toda a humanidade, resolveu experimentar o mundo da imagem e ação, a imaginação, o mundo do pensamento, o mundo da existência. E nessa brincadeira nós esquecemos e ficamos encarcerados nessa condição de uso de 10% da consciência, que hoje chegou à civilização, que hoje está no caos, porque não tem capacidade de administrar o seu entendimento sobre a vida e sobre a consciência e sobre o que realmente somos. E a cultura racional veio trazer justamente a resposta para isso, que é o desenvolvimento dessa terceira faculdade que existe na cabeça do ser humano, que é o raciocínio. Que essa palavra raciocínio, ela não é de cunho filosófico, porque a filosofia, quando ela começou a entrar em contato com as partes sutis do pensamento e da imaginação, que trouxe essa grandiosidade hoje que temos nas bibliotecas, os filósofos, com a sua vaidade, eles achavam que estavam raciocinando, porque eles intuíam que aquele pensamento avançado era superior. Mas a palavra raciocínio, essa palavra raciocínio, ela não é gerada por um pensamento avançado ou evoluído de conclusões filosóficas. Raciocínio é essa memória, ou esses 90% que falta para a humanidade, é despertar, ou seja, é o novo, é algo inusitado, inesperado, que a humanidade precisa conhecer. Então, o autor do livro, tocando essas verdades, conseguiu transmitir essas mensagens no livro Universo de Desencanto como um princípio, como um curso primário, para que o ser humano possa despertar em si mesmo essa origem, ou seja, essa parte eterna, essa parte imutável, essa parte imortal, que jamais pode perecer, morrer ou sentir dor. Ou seja, imagem e semelhança de Deus. Porque o que morre, perece e sente dor não pode ser imagem e semelhança de Deus. Quando foi dito que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, é como uma energia da mesma natureza. Depois que essa energia se rebaixou, a humanidade se rebaixou, se resolveu experimentar essa existência, essa eternidade, teve que renascer de uma outra forma, que é essa forma animalesca, essa forma que veio da água. Então Deus criou o homem do pó celestial, mas nós, na desobediência, que vão conhecer no livro, nascemos da água, nascemos do espermatozoide. E dentro dessa água teremos que nos desenvolver, que é a causa de toda essa evolução humana, para chegarmos à conclusão que não somos aqui, que somos seres universais, seres racionais. Muito obrigado, boa resposta. Bom,
Obrigado a vocês que nos assistiram aqui no nosso canal Se Conhecer. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigado, Márcio. Salve, gratidão a todos. Salve a todos. Salve. Até mais.